Olá pessoal, tudo bem sexto ano? Já estamos aqui com a nossa aula número 2 e o tema hoje é substantivo. Você deve ter olhado no seu roteiro de estudos que é o tema do nosso capítulo 4, não é? Substantivo é uma classe de palavras que nomeia tudo e todos. O substantivo, ele varia em número, singular, plural, gênero, feminino e masculino e grau. Eu tenho substantivos no aumentativo, no diminutivo, nós vamos falar sobre isso mais pra frente. Sobre a classificação do substantivo, eu gosto de pensar nela e fazer duplas. Por quê? Porque eu tenho, por exemplo, uma dupla de comuns e próprios. Se o meu substantivo ele é comum, ele não pode ser próprio. Olha que legal. Um substantivo próprio, ele nomeia coisas e seres que pertencem a uma classe em comum. Então, por exemplo, professora e se tivessem aqui mais 10 professoras, todas seriam professor. Agora, um substantivo próprio, ele dá nome ao ser de maneira mais específica. Então, Juliane, olha que bacana. Juliane sou eu, a outra professora é fulana, a outra ciclana, tudo bem? Se um substantivo é comum, ele não é próprio, beleza? Para tirar dúvida, a professora não tem certeza se esse substantivo é próprio, vê se ele começa com letra maiúscula, não é? Nome de cidades, nome de bairro, de rua, o próprio nome das pessoas mesmo, né? Todos iniciam com letra maiúscula e se inicia com letra maiúscula, ele é substantivo próprio, tudo bem? Então, primeira dupla, comum e próprio, se é comum, não é próprio, se é próprio, não é comum. A segunda dupla está entre concretos e abstratos. O substantivo concreto, ele nomeia coisas, seres que possuem existência própria. Ou seja, independente de qualquer coisa, aquilo existe. Tudo bem? Já o substantivo abstrato, não. Para o substantivo abstrato existir, ele existe através de algo ou alguém. A gente associa os substantivos abstratos a sentimentos. Tristeza, alegria e tudo mais. Esses sentimentos só existem porque eles são perceptíveis através de outro ser, não é mesmo? Ai, professora, mas e fada, mago, é substantivo concreto ou abstrato? Ainda é substantivo concreto, embora ele não exista na realidade, ele ainda tem a sua existência própria no mundo da fantasia. Não precisa de outro ser, de outra coisa para existir na história, no caso, ou para ser perceptível. Tudo bem, pessoal? Então, se o seu substantivo é concreto, ele não é abstrato. Bom, aí temos substantivos primitivos e derivados. O substantivo primitivo, ele é aquela primeira palavra que dá origem às demais. Pedra, por exemplo, é um substantivo primitivo. Depois de pedra eu tenho pedregulho, pedreiro, Pedro, não é? Então, olha só, o meu substantivo primitivo é pedra, que dá origem a substantivos derivados. Tudo bem? Então, se o meu substantivo é primitivo, ele não é derivado. Mais uma dupla para a gente fazer essa pesquisa. Bom, próxima dupla é a dos simples e compostos. O substantivo simples ele é formado por um único radical. Ai, professora, mas não é melhor falar uma única palavra? Pode ser, mas a gente tem que tomar cuidado porque pode surgir uma dúvida. Há palavras hoje, principalmente depois da nova reforma ortográfica, que elas se juntaram. Ainda assim, continuam substantivos compostos, por exemplo, girassol, né? Então, eu tenho dois radicais juntos. O substantivo simples é um único radical e o substantivo composto, mais de um radical. Por exemplo, chuva, colônia, espada, simples, um radical. Peixe, espada, guarda-chuva, água de colônia, mais de um radical, substantivo composto. Se é composto, não é simples, tudo bem? E aí, vamos ver se deu para entender? Bom, vamos pensar na palavra saúde, que é o que todos nós desejamos para esse momento, né? Para as nossas famílias e para todo mundo. Bom, saúde.
é um substantivo comum, porque não nomeia nenhum ser específico, ok? Comum. Ele também é simples, porque ele tem um único radical, ok? Ele também é abstrato, porque a saúde, ela existe, se torna perceptível através de algo ou alguém, não é verdade? Ela não existe sozinha, olha, viu uma saúde por aí, não. Então é abstrato. E é primitivo porque a palavra saúde dá origem a outros substantivos. Então, saúde, eu tenho o adjetivo saudável e tantos outros. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, um único substantivo, ele se encaixa em 4 classificações. Todo substantivo entra nessas 4 classificações. Como saber qual é? Faz a eliminação observando as 2 duplinhas. A cada duplinha, você vê o que se encaixa melhor. Tudo bem? Professora, mas também tem os substantivos coletivos. Também tem. O coletivo é a única classificação que não tem dupla, que nomeia grupos de coisas, né? Por exemplo, coletivo de atores, elenco, de lobos, alcateia, né? Ele é bem diferentão dos demais e a gente vai ver isso mais futuramente. Tudo bem, pessoal? Então não se esqueçam. Vejam as duplinhas dos substantivos e os classifiquem por eliminação. Se é um, não é outro. Ok, pessoal? Espero tê-los ajudado. Surgindo dúvida, me manda e-mail, tudo bem? Um abraço, pessoal. Fique em casa e é isso aí.